Oitavo ano, tudo bom com vocês? Vamos, na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 5, que está intitulado como Revolução Industrial, ok? Então, será um assunto mais dinâmico, claro, por fazer parte do nosso cotidiano, muito mais do que o que a gente acabou de estudar, que foi a Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Então hoje nós vamos iniciar esse capítulo 5, que está lá na página 80 do livro de vocês. E é importante ressaltar aqui alguns objetivos que vamos procurar alcançar depois de ter passado todo esse capítulo. É um capítulo bem longo, porque tem muita coisa interessante a ser explorada. Então nós vamos ver nesse capítulo, a primeira coisa que vamos fazer é conhecer e analisar os aspectos mais importantes aí, os impactos da industrialização, principalmente na Europa. Porque a Revolução Industrial, ela se inicia na Inglaterra, continente europeu. Segundo ponto, nós vamos procurar identificar as transformações ocorridas na transição do artesanato para a indústria moderna. E aí a gente vai procurar entender melhor como era esse período da Europa que viveu-se aí na prática do artesanato, da manufatura, até a chegada aí do período da industrialização moderna. Nós vamos ver isso também. Vamos também explorar as fases e as principais características da Revolução Francesa. Cada fase, o contexto histórico, o que levou a Inglaterra a iniciar essa Revolução Industrial, até mesmo na frente de outros países da Europa. Vamos procurar entender também os movimentos dos trabalhadores contra as precárias condições de vida e de trabalho em que se encontravam e também suas conquistas. Tá? Então, à medida que as indústrias foram crescendo, a gente vai ver que também, inicialmente, não vai ter o que nós temos hoje, como o direito trabalhista, a questão do salário, né? Carga horária de trabalho e tantos outros direitos que hoje nós temos, mas que isso foi uma conquista, né? Então, na fase embrionária da Revolução Industrial, quando ela está se iniciando, não havia tantas condições de trabalho como nós temos hoje. E mesmo assim ainda encontramos dificuldades, né? Então nós vamos também conhecer os principais teóricos do chamado socialismo utópico, do socialismo científico, e aí a gente vai entender qual a diferença do socialismo utópico para o socialismo científico, marxista, né? E também de uma corrente chamada anarquismo. Vamos compreender as diferenças também que há entre socialistas e anarquistas. E também vamos conhecer os principais teóricos que apoiavam a nova ordem capitalista. Então nós vamos ver socialismo, vamos ver anarquismo, vamos ver também o capitalismo, né? Porque estamos tratando aí de uma revolução industrial, ok? Então, antes da gente começar a passar aqui os slides sobre, fazendo essa introdução da Revolução Industrial, vocês vão assistir um vídeo agora. Em seguida, eu continuo com vocês para dar algumas explicações. Então, acompanhe aí o vídeo e já a gente continua com as explicações. A Revolução Industrial na Inglaterra. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo.
Voe com sua imaginação até a Inglaterra. Imagine a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. Era uma Inglaterra muito diferente da que conhecemos nos dias de hoje. Uma Inglaterra de aldeias tranquilas, de fazendas e pequenas propriedades rurais, de extensos pastos abertos e grandes florestas. Muitas regiões haviam evoluído pouco desde a Idade Média. A maior parte da população dedicava-se à lavoura ou exercia outras atividades rurais. O padrão de vida era baixo. As fazendas eram pequenas e as técnicas de cultivo eram rudimentares. O ciclo de culturas era quase desconhecido, assim como desconhecidas eram as técnicas de aumento de produção de alimentos. Havia pouca coisa para os carneiros comerem durante o inverno. Só o que Deus mandava para eles. A maioria morria. Agora vamos verificar as condições da manufatura, especificamente na área têxtil. Naquela época, a manufatura de lã era o grande alicerce da prosperidade inglesa. Em todas as casas, encontrava-se uma roda de fiar, e em todas as aldeias, um tear manual. Esse método de manufatura foi denominado sistema doméstico. Timóteo, Sim, mestre. venha cá. Continue esse trabalho, você consegue. Na sociedade inglesa, os mestres tecelões habitavam nas aldeias ou no campo, com todo conforto, e levavam adiante os negócios com capital próprio. O mestre também executava o trabalho manual, e quase todo o processo de beneficiamento de lã era realizado em sua própria casa. Além do seu tear, o mestre tecelão era proprietário de uma fazenda de 1 a 6 hectares, com alimento para os porcos, aves e algumas vezes para uma vaca. Possuía um barril de cerveja de fermentação caseira, uma roupa de trabalho e outra para os domingos. Tanto os aprendizes quanto os artesãos dormiam e comiam na casa do mestre tecelão. Mantenha o movimento firme, rapaz. Estou tentando, mestre. Estou tentando. Claro, eu estou vendo seu esforço. Os mestres e os seus empregados eram geralmente ligados pela afeição, a ponto de não desejarem se separar. Os mestres pensavam que era obrigação deles manter os seus homens, inclusive quando os negócios não corriam de forma satisfatória. Consequentemente, um trabalhador vivia e morria no mesmo local onde havia nascido. O mestre e sua família produziam eles próprios quase todos os produtos que consumiam. Ned? O que você acha? Ele parece um campeão, não é? Eu vou fazer um casaco bem bonito. Você é um menino de sorte. Agora pode ir. Ei, Ned! Valha-me Deus! Eles cultivavam na fazenda os cereais que os alimentavam, manufaturavam o tecido de lã com que se vestiam e satisfaziam as demais necessidades com o produto da venda do tecido por eles manufaturado. Senhor, esteja presente à nossa mesa, esteja aqui em todo lugar. Senhor adorado, abençoe vossas criaturas e permita-nos compartilhar com o vosso banquete no céu. Amém. Amém. O mestre tecelão costumava sentar-se à cabeceira da mesa de carvalho. Rodeado pela sua família e seus empregados, ele rezava a oração de ação de graças, servia o pão e o purê. Às vezes tomava uma caneca de cerveja, sem servir aos seus homens. Mas essa era uma das poucas diferenças entre o modo de viver do mestre e o dos empregados. Há muito ainda para você aprender na arte da tecelagem. O pagamento é muito pouco para o aprendiz. Dinheiro não é uma coisa boa no bolso dos jovens.
Na realidade, havia um aspecto muito desagradável no relacionamento entre o mestre tecelão e os trabalhadores. Existia, por exemplo, uma lei do governo proibindo aos trabalhadores de fazerem greve para reivindicar aumento salarial. Fizeram uma greve no inverno passado, mas a paralisação cessou por causa da repressão. O trabalhador dificilmente se arriscava a fazer greve e não podia procurar trabalho em outro lugar. Recebia uma remuneração irrisória pelo seu serviço. Ele ocupava, na verdade, uma posição intermediária entre escravo e homem livre, ou mais precisamente, entre servo e cidadão. Tais eram as condições na indústria têxtil inglesa há 200 anos, apresentadas neste filme de forma concisa. Essas condições variavam conforme o lugar e a época. A Inglaterra não era absolutamente o paraíso terrestre, mas a vida seguia o seu curso tranquilo, geração após geração. E nos 100 anos seguintes, a nação se transformou e o estilo de vida do povo inglês sofreu uma transformação radical. Aldeias tornaram-se vilas, vilas tornaram-se cidades, e a manufatura foi transferida das tranquilas propriedades rurais para as fábricas. Essa transformação é chamada de Revolução Industrial. Podemos dizer, sem correr o risco de simplificar demais, que 3 tipos de máquinas destruíram o velho mundo e construíram o novo. A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. 3 instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo. Desde os tempos primitivos, o homem vem fabricando e utilizando instrumentos. O instrumento executa um trabalho pequeno, visto que os músculos do trabalhador fornecem a força e o seu cérebro a habilidade. Séculos e séculos de fabricação e de utilização de máquinas. No ano de 1765, há mais de 200 anos, Jenny! Jenny! Eu consegui! James Hargreaves aperfeiçoou a máquina de fiação manual, batizando-a com o nome de sua esposa, Jenny. É a Spinning Jenny, a máquina primitiva de fiar difusos múltiplos. Essa máquina iniciou a revolução na manufatura da lã. A fiação era até então um processo lento, pois só se podia fiar um fio de cada vez. James Hargreaves colocou 8 fusos numa armadura e movia todos eles com uma manivela. Dessa forma, fiava 8 fios simultaneamente. A engenhosidade de Hargreaves lhe angariou o desagrado dos seus companheiros fiandeiros, que temiam perder o trabalho por causa da máquina. Mas Hargreaves não desistiu do seu empreendimento. E logo depois desenvolveu uma outra máquina que fiava 16 fios ao mesmo tempo. Uma criança podia, ao girar a manivela desta máquina, realizar o trabalho que antes era executado por mais de 100 homens. Ninguém conseguiria mudar o curso da história, pois uma descoberta iria inevitavelmente abrir caminho para outra. Em 1784, a população de Godby Marwood, uma pequena aldeia na região central do país, estava inquieta em virtude do que acontecia na casa do ministro da aldeia, o reverendo Edmund Cartwright.
Acontecem coisas muito estranhas ali naquela casa. Parecem coisas do diabo. Segundo seus vizinhos, o reverendo não era um homem bom. Acreditavam que ele praticava bruxaria. Mas tais temores eram infundados. Cartwright havia simplesmente desenvolvido uma máquina, acelerando assim o processo de industrialização. A partir de então, a energia não era mais produzida pelos músculos dos trabalhadores, como ocorria com a máquina de fiação. A fonte da energia seria a água. A força da água corrente foi utilizada para movimentar uma máquina de tecer. Estava criado o tear mecânico. O trabalho manual na indústria têxtil foi abandonado, como foi também o velho sistema doméstico de manufatura. O tear mecânico, além de ter um preço elevado para o tecelão comum, era muito grande para ser colocado em casa. Mas, se pudesse comprar 12 teares e instalá-los num prédio, foi dessa forma que o tear mecânico acelerou o crescimento da indústria e do sistema industrial. A partir dessa época, em lugar de trabalhar em sua própria casa, o tecelão passou a morar em um lugar e a trabalhar em outro. Embora isso seja comum hoje em dia, naquela época houve uma implacável oposição à tirania da sirene da fábrica. Houve tempos em que eu tinha vontade de jogar as minhas lançadeiras no chão. Mas a máquina que daria o maior impulso à Revolução Industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já lhe disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é o motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra transformou-se na fábrica do mundo no século XIX. Era um período que exigia criatividade e desembaraço. Juntos, empresários e engenheiros criaram uma era na qual a Grã-Bretanha ocupou a supremacia do comércio mundial. Parecia haver motivos suficientes para grande otimismo. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico,
a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer. E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. A qualquer hora do dia podia-se ver as mulheres utilizando, para as necessidades domésticas, a água de uma vala imunda e fétida, cujas margens eram cobertas com uma mistura de lama e lixo. A vida do trabalhador inglês, incluindo mulheres e crianças, era uma luta miserável pela sobrevivência, tendo dois inimigos, o empregador e a máquina. Sim, senhor. Comecei a trabalhar na tecelagem quando tinha 7 anos. Meu horário de trabalho é das 5 da manhã até as 8 da noite. Conversa de escravos. Os trabalhadores do período feudal não foram tão aviltados e escravizados quanto os pobres trabalhadores do norte civilizado. Os homens eram empregados nas minas de carvão para o serviço de escavação. Seus instrumentos de trabalho eram as picaretas e as pás. As mulheres e também as crianças eram encarregadas de arrastar a carga do carvão bruto de uma extremidade à outra através dos túneis subterrâneos. O cinto e a corrente são mais dolorosos quando trabalhamos com a família. É comum as mulheres largarem a carga e caírem da escada. A verdade era que o novo poderio econômico inglês e a supremacia no comércio mundial sustentavam-se na exploração da mão de obra, em moradias subhumanas e na imensa miséria do proletariado. Era esta a civilização prometida pela máquina? Observo com prazer que a classe operária inglesa está conscientizada de sua exploração e que ela odeia aqueles que a exploram. Há uma diferença no comportamento dos trabalhadores. Alguns deles mal nos cumprimentam. Todos os projetos de reforma não poderão evitar os males terríveis que vejo se acumulando há muito tempo. Meus empregados pobres? Não os contratei de acordo com as normas do mercado? Não lhes pago, inclusive, até os centavos de seus salários? Segundo o Dr. Arnold, o problema social era dramático e a Inglaterra seria fatalmente tragada por uma revolução civil sangrenta. Apesar de todos os distúrbios e tumultos, os quais sempre ficaram limitados a determinadas áreas, a tão esperada e temida Revolução Sangrenta não aconteceu na Inglaterra como acontecera na França. E isso por dois motivos principais. O primeiro foi a reforma. Durante anos houve muito debate público pela reforma dos males sociais causados pela Revolução Industrial. Em 1842, o Parlamento aprovou a primeira de uma longa série de reformas. A Lei das Minas. Determinou que, a partir daquela data, o trabalho de mulheres e crianças menores de 10 anos nas minas de carvão estava proibido. Em 1847, a Lei das 10 Horas. A jornada de trabalho de mulheres e crianças na indústria têxtil não deveria ser superior a 10 horas.
E em 1875, os sindicatos, que até aquela data tinham seus poderes de negociação limitados por lei, ganharam proteção legal. A partir de então, o operário tinha o amparo legal para se reunir com seus companheiros em defesa de melhores condições de trabalho, redução da jornada e aumento salarial. A produtividade foi o outro motivo. Assim como a reforma, ela evitou que os problemas sociais da industrialização causassem uma revolução civil. Na época do trabalho manual, antes do advento das máquinas, a produção de um sapato exigia aproximadamente 18 horas de trabalho, pois um único artesão executava todas as etapas de produção. O artesão sentia-se gratificado pelo seu talento. Mas, para sobreviver, era obrigado a trabalhar muito para compensar sua baixa produtividade, que era inevitavelmente baixa, dado que ele só podia executar uma única operação por vez. O acabamento podia ser excelente, mas o preço do sapato feito à mão era elevado e, consequentemente, poucas pessoas podiam pagá-lo. Com o advento da máquina, a produtividade dos trabalhadores cresceu espantosamente. Implementou-se a divisão do trabalho. Do beneficiamento do couro até o produto acabado, cada operário executava somente uma operação, repetindo-a várias vezes. Desde que o couro estivesse beneficiado, um sapato podia ser produzido em menos de 20 minutos, ao invés de 18 horas exigidas pelo método artesanal. Dessa forma, cada homem produzia mais graças à máquina, e sua produtividade cresceu. As horas de trabalho em toda a indústria foram diminuídas. O salário aumentou, e os preços dos produtos baixaram. Assim, o operário podia comprar o seu próprio produto. Mais pessoas podiam se beneficiar da crescente riqueza do país. Essa foi a promessa da máquina e da Revolução Industrial. É verdade que essa promessa ainda não se cumpriu inteiramente. Mesmo assim, é uma promessa de benefícios materiais para todos. O século XIX, o século da Revolução Industrial, foi uma época de grandes realizações para a Inglaterra. Uma nação de economia agrícola, com uma grande manufatura de lã, transformou-se em uma nação industrial, de engenheiros, de minas de carvão, de empresas siderúrgicas e de fábricas. Essa transformação da economia causou muito sofrimento para a classe operária. Mas, por outro lado, em um período muito curto, a Inglaterra tornou-se o maior exportador de produtos. Ela era a fábrica do mundo. Além de exportar locomotivas, motores a vapor, têxteis e outros produtos acabados, talvez o que mais a Inglaterra exportou foi a industrialização. Dessa ilha separada da Europa pelo oceano, a Revolução Industrial se espalhou, levando para o mundo os grandes problemas, assim como os benefícios materiais da moderna civilização industrial. Então, voltando agora aos nossos slides, espero que vocês tenham aproveitado bem aí esse vídeo que foi passado, que na próxima aula, será a aula ao vivo, a gente vai comentar um pouco, eu vou querer saber a opinião de vocês sobre esse vídeo que foi passado, tá certo? Então vocês anotem aí o que vocês acharam de mais interessante
ou até mesmo alguma dúvida que se tenha, para a gente começar a nossa aula falando sobre ele, tá bom? Então, enquanto isso, é importante que a gente já tenha um pouco de noção de como era a Inglaterra antes desse período da chamada Revolução Industrial. Então, antes desse período da Revolução Industrial, a maior parte dos europeus, até de forma geral, se dedicavam mais a atividades relacionadas a atividades primárias, que são a prática da agricultura, pesca, do extrativismo, do pastoreio, e, em geral, era sempre voltado para o próprio consumo e também para o consumo da comunidade. Era um tipo de cultura que se vivia no campo, né, de uma cultura de subsistência, que servia aí para o seu próprio consumo e também uma relação de troca de produtos entre as comunidades. Okay? Então as pessoas viviam principalmente no campo. E vivendo no campo, eles não tinham tantas condições de viverem, né, de uma boa, de uma energia elétrica, tinha dificuldade de se comunicar à distância, porque não fazia parte daquele período tanta tecnologia. A gente fala assim, luz é energia elétrica, tecnologia é sim. Né? Para a gente é muito comum, mas é claro que até pouco tempo, muitas regiões do Brasil não tinham energia elétrica. Então imagina aí, antes do século XVIII, como isso era, né? Então na área urbana você já tinha um pouco mais de desenvolvimento, as pessoas conseguiam viver até de uma forma melhor, certo? E no campo, o homem vivia o chamado tempo da natureza. Esse tempo da natureza era o costume de quem trabalha no campo, né, de começar num determinado horário, bem cedinho, quando o sol ainda está nascendo, até o escurecer. Então o tempo ali estava relacionado a um tempo em que as pessoas eram subordinadas à própria natureza. Sabiam o horário que tinham que plantar, que tinham que colher, que tinham que aguar, né? O horário que tinha que alimentar. Então não eles não seguiam um relógio, como hoje nós temos, mas eles tinham o tempo da própria natureza. Então com a Revolução Industrial, houve o chamado aí êxodo rural, a saída do povo da zona rural para a área urbana. A gente vai entender isso melhor mais à frente, o porquê isso ocorreu. Mas quando eles chegam na área urbana, né, uma boa parte da população europeia, e aí vamos focar mais na Inglaterra, eles estão indo atrás de oportunidades para trabalho e vão se tornar aí, quando começam a ser contratados nas indústrias, a viverem não mais o tempo da natureza, mas um outro tipo de tempo, né? Um tempo mais capitalista, um tempo urbano, um tempo determinado pelo empresário, pela indústria, certo? Ou seja, um horário determinado para acordar, um horário para começar o trabalho, uma pausa para descanso, depois continuar. Então o tempo não vai ser mais determinado para essas pessoas pela natureza, mas pelo próprio ritmo do capitalismo e das fábricas. Então isso já é uma mudança bem radical para aqueles que viviam no tempo da natureza, certo? Então lá no campo eles também não tinham a facilidade de comunicação, de transporte, mercados disponíveis o tempo todo, ou seja, o tempo deles realmente e tudo que estava relacionado à vida deles era algo bem voltado para as questões mais naturais, ok? Então o surgimento das primeiras fábricas modernas na Europa vai começar a mudar a forma dessas pessoas verem o mundo. E no começo foi muito difícil, claro, você se adaptar a uma nova realidade. Mas ou se adaptava ou morreriam de fome. E a gente vai entender mais à frente o porquê esse êxodo aconteceu. E um dos principais motivos era justamente por isso. Tinham que sobreviver, né? Então, em meados do século XVIII, é onde se inicia aí a chamada Revolução Industrial, que foi provocando
mudanças muito profundas na organização social, né? E aí eu lembro a vocês aquilo que a gente falou a respeito de a diferença de revolução, de revolta, né? Então, revolta é algo mais local, mas quando a gente trata de revolução, está relacionada aí a mudanças profundas na organização de uma sociedade como um todo, né? E também na vida das pessoas que estão envolvidas nisso. Então, por isso que chamamos esse período de Revolução Industrial. E a gente vai ver aos poucos também quais foram essas mudanças que fizeram aí essa transformação tão radical na vida das pessoas, ok? Deixa eu passar aqui o slide. Então, quando a gente fala aí de indústria, hoje nós temos indústria de vários tipos de produtos, né? A São Paulo há um complexo industrial tremendo. Recife também tem seu complexo industrial, Olinda já não tem tanto, até mesmo por causa do espaço físico, né? Não é tão grande quanto o Recife, mas observe que nas grandes capitais, nas grandes regiões do Brasil, a indústria, a quantidade de indústria, ela é muito grande. E além de ter uma grande quantidade, é bem diversa, né? Existem fábricas, indústrias de vários tipos de produtos, desde os mais necessários, de gênero alimentício, como também de coisas que são necessárias para o nosso dia a dia, como uma geladeira, um fogão, né, um micro-ondas, uma TV, e também outras coisas que são produzidas de forma mais que não são tão necessárias, mas que também são produtos, são mercadorias que são fabricadas e que servem também aí não só como emprego, mas também vai trazer lucro para os empresários e também para a sociedade como um todo, né? Porque o capitalismo ele faz girar e movimentar a economia, gerando também emprego. Tem seu lado bom, tem seu lado ruim também, né? A gente vai olhar os dois lados da moeda. Então, muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultados de processos industriais, desses produtos simples até os mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial. Então, com a invenção das máquinas, ficou muito mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem como o meio ambiente. Ou seja, toda a tecnologia que nós temos hoje, inclusive essa que nós estamos aqui utilizando, a internet, só foi possível por causa do capitalismo. O capitalismo provocou revoluções industriais várias, que nós vamos ver algumas delas, e também, aos poucos, cada vez mais, a tecnologia vai acompanhando essas revoluções. Então, se hoje nós temos uma sociedade mais tecnológica, isso não foi graças ao Estado, né? Porque o Estado ele não produz tecnologia. Quem vai produzir são as fábricas, as indústrias, os pesquisadores, né? Os estudantes podem sair de universidades públicas, mas o investimento alto mesmo na área de tecnologia vem de empresas privadas. A gente tem aí o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, a própria internet, os tablets, os celulares, tudo isso e tantas outras coisas aí na área tecnológica, tudo isso vem de empresas privadas. O Estado ele não tem a capacidade de produzir tudo isso, até porque o papel do Estado é outro. Certo? E a gente vai ver isso também mais à frente. Então, com a invenção dessas máquinas, e a tecnologia vai se iniciar nas próprias indústrias, com o objetivo de se produzir mais, né, com menos trabalhadores, para que se venda muito mais. Ou seja, as máquinas, elas aos poucos vão substituindo também a mão de obra
humana, mas por outro lado também vai gerando outros empregos, porque as máquinas elas não funcionam sozinhas, tem que ter o comando de alguém, tem que ter pessoas que produzam essa máquina. Então, com a tecnologia se perde emprego quando as máquinas substituem os homens, mas também se dá a oportunidade de novos mercados de trabalho em várias áreas. Tá? Então, não podemos esquecer também, aqui diz que a vida do trabalhador foi afetada, mas ela foi afetada tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A Revolução Industrial não trouxe apenas a exploração daquelas pessoas que mais necessitavam, que tinham que trabalhar em horários fora do comum, né? E passando horas e horas aí vivendo mais na frente de uma máquina, mas também trouxe uma forma de sobrevivência para essas pessoas. Mais à frente, como eu falei, a gente vai entender melhor o porquê. A indústria também vai afetar o chamado meio ambiente, porque os meios necessários para se utilizar e se iniciar uma indústria vai se utilizar a própria natureza. E a gente vai ver isso mais à frente também. Então, passando aqui, a Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Então, houve esse processo da Revolução Industrial, que vai passar daquele período de artesanato, da manufatura, até chegar aí a chamada indústria mecânica. E isso vai ser realmente um avanço tecnológico e vai ser um choque no próprio processo produtivo, como eu expliquei anteriormente, né? Então havia, por exemplo, uma forma, se alguém quisesse, um artesão, ele fosse fazer um sapato, ele fazia esse sapato por encomenda, né? Cuidava de todo o processo do desenvolvimento, da criação desse sapato, desde a extração da borracha, do couro, para se fazer o cadarço, para se costurar, para dar um polimento, para fazer a medida do pé. Então tudo isso era feito de uma forma muito manual e levava-se também muito tempo. Com a indústria mecânica já vai haver um desenvolvimento muito mais rápido, porque as máquinas vão conseguir produzir vários sapatos, dando o exemplo do sapato, enquanto a manufatura ou um trabalho mais artesanal vai levar um tempo 10 vezes maior do que a própria máquina. Sem falar que também vai haver a divisão do trabalho, e a gente vai entender isso, o que é essa divisão do trabalho que antes não existia. Aquele que começava a fazer o sapato, ele cuidava de tudo para que esse sapato fosse produzido. Como eu falei, desde o couro, a borracha, ao costurar, a medida do pé, ao acabamento, tudo isso. Certo? Então vai haver essa mudança no processo produtivo e vai afetar também a área econômica, porque vai se produzir mais, vai ter mais pessoas trabalhando, vai se gerar mais emprego, tá? E quando isso acontece, também vai ter uma mudança social, principalmente porque a vida no campo estava muito difícil no século XVIII, porque o sistema de produção começou a ser modificado e as pessoas saíam da zona rural para a área urbana. Então vai haver uma mudança na estrutura social dos países na Europa. Tá? Então a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra na metade do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. A gente vai procurar também entender por que a Inglaterra foi pioneira e se destacou tanto na Revolução Industrial. O que fez com que a Inglaterra chegasse antes de todos os outros países da Europa, inclusive a França, sua arquirrival, né?
Então, as características da Revolução Industrial, primeiro aí, ó, o surgimento das fábricas. Vamos ver também a produção em série, ao invés daquela forma artesanal e manufaturada. Aqui tem uma foto mais ou menos como seria. E também a troca da tua força de trabalho por um salário, certo? Então, a força de trabalho, de acordo com o que você poderia produzir, você receberia um determinado valor. Então, se eu sou, na minha família, eu preciso ganhar mais, eu colocaria aí minha esposa para trabalhar comigo, e também até crianças. Só fazendo uma observação, as crianças, elas poderiam trabalhar e não tinha essa questão de criança tem que estar na escola e não é para estar trabalhando. Esse período aqui, as crianças também trabalhavam nas fábricas. É claro que eles não trabalhavam tanto quanto os adultos, até porque é uma criança, mas a criança não era vista nesse período como um bebezinho. Criança já era vista aí apenas como uma cópia reduzida de um adulto. Era um adulto em miniatura, certo? Então as crianças já entendiam que precisavam sobreviver, que tinham que ajudar os pais para que a comida e aquilo que era necessário para a sua subsistência, estivesse ali na sua mesa, no seu vestuário, né? Então as crianças trabalhavam também. E é claro que o trabalho das crianças, também eles recebiam um valor, um salário, né? Mas não é o salário como a gente fala, o salário hoje, o salário mínimo, né? Era o salário estipulado aí pelo capitalista, ou seja, trabalhava pai, mãe e filhos, cada um. Normalmente o pai ganhava muito mais, porque a sua força de trabalho era superior. Em segundo lugar vinham as mulheres. E terceiro aí, as crianças, que também ajudavam para trazer o mantimento para casa, né? Então esse é o período inicial da chamada Primeira Revolução Industrial. Vamos ver mais detalhes disso mais à frente. Então esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes. Nós vamos ver aí uma classe que hoje chamamos de empresários e outros de operários. Não que não existisse essa relação de pessoas que contratavam e pessoas que eram contratadas, contratante e contratados. Isso sempre existiu na história, mas o termo empresário, que deriva aí de empresas que tem a ver com fábricas, elas vão surgir nesse período do século XVIII, e a palavra operário está relacionada àquelas pessoas que operavam nas máquinas para poderem fazer com que essa máquina funcionasse e produzisse, certo? Por isso o nome é empresários e operários. Então os empresários, que serão conhecidos como capitalistas, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. Então esse é um empresário. Ele primeiro, tem um capital muito grande, ou seja, não apenas tem o dinheiro e a fortuna necessária para iniciar a sua fábrica, mas também esse capital vai além, né? O chamado capital de giro. Ele vai procurar sempre ter as condições financeiras para abrir uma fábrica e manter essa fábrica, pagar as dívidas e mesmo que fique com prejuízos, ainda ter a condição para poder correr atrás do prejuízo. Eles são chamados de capitalistas, né? Porque são proprietários dos capitais. São proprietários também dos prédios, claro, porque eles investiram nisso, né? Das máquinas também, e da própria matéria-prima, ou seja, a matéria-prima que eles precisavam, eles contratavam, dando exemplo disso,
foi o período que a gente viu em que a Inglaterra escoltou a família real portuguesa aqui para o Brasil com a invasão napoleônica, como nós estudamos. E quando os ingleses fizeram essa escolta naval, né, protegendo a família real para chegar aqui no Brasil, fugida de Napoleão, uma das coisas que a Inglaterra fez para evitar o bloqueio continental imposto por Napoleão foi fazer um acordo com Portugal para que Portugal permitisse a comercialização, o comércio entre Portugal e a Inglaterra, dando à Inglaterra aí mais privilégios, que foi a abertura dos portos aqui no Brasil, para que a Inglaterra pudesse comprar matérias-primas, a matéria-prima necessária para se produzir nas fábricas e indústrias. Sem matéria-prima não tem como produzir. Como teve o bloqueio continental, o Brasil caiu muito bem para a Inglaterra. E a Inglaterra fez seu papel, e quando Dom João chega no Brasil, também cumpre com sua palavra, privilegiando a Inglaterra, e até os demais países aí que queriam comprar matéria-prima do Brasil pagavam muito mais impostos do que a própria Inglaterra, certo? Então, o capitalista ele vai buscar também essas matérias-primas porque eles precisam produzir. E também esses bens produzidos são produzidos pelo trabalho, certo? As máquinas não vão funcionar sozinhas. Então eles procuram contratar pessoas, certo? Dando aí em troca um salário. E o segundo aqui são os operários. Como eu já falei, eles operavam as máquinas que serão também conhecidos nesse cenário como proletariados ou proletários, certo? Que são os próprios sinônimos de operários. São chamados aí de trabalhadores assalariados, possuem apenas sua força de trabalho e as vendem aos empresários, né? E a vende, né? Ficou aqui errado, e as vende. Possui apenas uma força de trabalho e eles vendem aos empresários sua força de trabalho para produzir mercadorias em troca do salário. Então vai haver sempre essa relação de empresários e operários. E vai ter, claro, também divergências entre eles e também vai ter alguns que vão estar satisfeitos, outros não, como acontece nos dias de hoje, certo? Mas logo no início havia um abismo muito grande aí entre os empresários e os operários, uma distância muito grande entre eles, e a gente vai procurar entender isso de forma melhor a partir da próxima aula, tá certo? Então, o que eu deixo para vocês é justamente isso. Vejam lá o vídeo, né, que vocês assistiram aí anteriormente, anotem alguns pontos que vocês acharam interessante, para que sexta-feira, na nossa aula ao vivo, se eu não me engano é sexta, a gente possa iniciar com ele e começar a trabalhar agora mais o contexto, inicialmente, que levou a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial a partir do século XVIII, certo? Então nós vimos aí de forma geral um pouco daquilo que nós vamos trabalhar, beleza? Então eu desejo a vocês aí uma boa semana de estudo e até sexta-feira. Um abraço, gente.